Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre os verbos em inglês, principalmente como eles se comportam no passado e no futuro. E aí eu costumo inclusive dizer que o futuro não existe em inglês. O que isso quer dizer? Vou explicar direitinho, mas antes, deixa já sua curtida aí, deixa o seu apoio para nós, porque estamos aí disponibilizando vários materiais para vocês, inclusive curso do aplicativo, tudo. Então, seu apoio é bem importante para nós. Então, vamos lá, vamos entender então. Primeiro, vamos retomar, né? Vamos voltar ao conceito do que é um verbo, né? O verbo, deve já saber muito bem, é uma palavra que expressa uma ação. Então, correr, falar, jogar, pensar, tudo isso é verbo, né? Todos esses são exemplos de verbos, ok? No presente, nós já falamos um pouco sobre os modos verbais, estamos falando aqui, claro, hoje especificamente, também do indicativo. O que é o indicativo? É aquele modo verbal onde eu faço um statement, onde eu basicamente faço uma afirmação, né? Eu digo eu jogo bola, eu falo inglês, etc. Não preciso de uma frase inteira para demonstrar o indicativo, só o verbo já basta, mas é quando basicamente eu faço uma afirmação. Ok, no presente, só para a gente retomar, né, para relembrar, a gente lembra que nós precisamos, na verdade, sempre no indicativo, nós precisamos indicar o sujeito, ou seja, quem faz a ação. Isso em inglês é mais importante do que em português, porque em português nós temos algumas estruturas mais flexíveis, em inglês isso é mais rígido, então primeiro eu coloco lá o sujeito, geralmente um pronome, mas pode ser um substantivo também, não tem problema. Ah, e aí coloco também o verbo, lembrando que ele só, quando estamos falando do presente, ele só vai mudar na terceira pessoa. Por exemplo, quando eu falo o verbo to close, eu falo I close, you close, he closes, she closes, it closes, we close, you close, they close. Agora uma coisa bastante interessante que eu costumo brincar que o futuro em inglês não tem, aliás, que o inglês não tem futuro. E o que eu quero dizer com isso é que, na verdade, ele não tem a maneira conjugada do futuro. O que nós temos em inglês é sempre através de um verbo auxiliar. Então, nós temos um verbo auxiliar, que no caso do inglês é o will. Inclusive, né, muitas pessoas perguntam o que significa o will. Eu não traduzo ele, mas o que ele é em sua origem? Em sua origem, o will significava querer, ter a intenção de alguma coisa. Então, quando eu digo I will go, antigamente significava eu tenho a intenção de ir. I will speak, eu tenho a intenção de falar. Lembrando que, na verdade, por mais que ele indique o futuro, nós estamos falando de algo que está no presente. Ou seja, esse will, esse verbo auxiliar, ele está no presente. O que nós temos no futuro é a partir da junção do will com um segundo verbo, e aí a junção dessas duas coisas, na verdade, é que vai nos dar o futuro. É bem parecido com o próprio português. A diferença é que o português nós temos duas opções. Eu posso falar eu vou falar ou eu falarei. Ou seja, em português nós realmente temos essa conjugação do futuro. Eu falarei. Mas eu também posso falar eu vou falar. Lembrando que mesmo em português, quando nós utilizamos o verbo ir como um verbo auxiliar, nós conjugamos ele no presente. Eu não posso dizer, está errado dizer eu irei falar, por exemplo, apesar de muitas pessoas usarem, falarem, cometerem, né, este erro. Eu irei fechar, ele irá fazer, ele está errado, gramaticalmente falando, está errado. Eu sei que muita gente usa, inclusive órgãos oficiais, inclusive empresas usam isso equivocadamente, mas está errado. O correto é dizer eu vou fechar, ele vai falar, nós, etc. Não é nós iremos fazer, não. Não está correto essa maneira. É sempre com o verbo ir como auxiliar. Quando ele é auxiliar, nós colocamos sempre o verbo ir no presente em português. Então, nós juntamos o presente de um verbo mais um segundo verbo em sua forma no infinitivo,
E aí temos em conjunto o futuro. Então, eu vou falar. Eu vou é presente. Falar infinitivo, mas os dois juntos me dão a ideia de futuro. A mesma coisa acontece com o inglês. I will speak. Esse will é o verbo auxiliar no presente mais we speak. Juntando os dois, eu tenho a ideia de futuro, mas eu preciso de dois elementos para fazer o futuro e não apenas um só. Então, vamos entender um pouquinho mais. Vou colocar aqui alguns exemplos. Bom, de novo aqui, só para acompanhar com vocês, agora que já conhecemos o presente, como o presente funciona em inglês, que nós já gravamos, né, gente, as aulas de falando sobre o presente, você pode acompanhar aqui no canal, né? Vamos entender como o pretérito past tense e o futuro future tense funcionam. Então aqui a pergunta é, o que é o verbo regular ou irregular? A resposta é, gente, o que é regular é simplesmente o que segue uma regra e o irregular dele está fora da regra. Basicamente isso. Nós temos uma regra, mas nem todos os verbos vão seguir esta regra, nem todas as conjugações vão seguir esta regra, assim como em português. O que na verdade significa que não é regra coisa nenhuma. Regra é regra, né? O que acontece com muita frequência é que eu gosto muito de falar de tendências, né? Em vários idiomas nós temos muitas tendências, não, né? Dificilmente as pessoas têm essa percepção de que tudo é regrado nos idiomas, etc. Mas na verdade, na maioria das vezes a gente tem tendência, não tem regra nenhuma. Na maioria das vezes, tá? Não é sempre. Então vamos lá, futuro. Em português temos duas maneiras de expressar a ideia de futuro, ainda que tenhamos apenas uma conjugação. Isso porque a segunda maneira, geralmente mais coloquial, é formada com o uso de um verbo auxiliar, que nós já falamos aqui. Para exemplificar, temos eu falarei, né? E eu vou falar. Okay? Em inglês, nós não temos uma forma flexionada do verbo, ou seja, não dá para conjugar o verbo em inglês, né, gente? Falando de. Não dá para flexionar o verbo, não dá para conjugar o verbo para expressar a ideia de futuro. Tem que ser só no. Né, só através do auxiliar. Então vamos lá. Fica difícil demais, né, gente? Olha só o futuro simples do inglês, né? Claro que nós temos outros tipos de futuro, mas mais para frente a gente vai falar deles. Então, I will close, pegamos aqui o verbo to close, que é o verbo fechar, né? I will close, então significa eu vou fechar ou eu fecharei. A tradução pode optar pelas duas, né? I will close, you will close, he will close, she will close, it will close, we will close, e they will close. Talvez eu tenha. We will close, you will close, they will close. É assim que funciona em inglês o futuro, muito simples. A ideia aqui, veja só, o que a gente precisa prestar bastante atenção é que nós não temos nenhum S, nenhuma mudança de estrutura aqui, é só direto. I will close, you will close, mesmo no he, no she, no it, nós temos aí direto sem o S. Agora o futuro, perdão, o pretérito, né, o passado, né, é, ele é um pouco diferente, ele já não é tão fácil, ele é bastante simples, né? Mas também não é aquela coisa 100% igual ao futuro do will, né? O futuro simples com will é muito fácil. O pretérito, ele tem basicamente duas formas. É muito comum que nós tenhamos ah, conjugações irregulares, mas hoje a gente vai falar só dos regulares, né? E aí simplesmente colocamos ed ou simplesmente o d. Quando nós temos um verbo já terminado em e aí ele é regular, a gente só coloca o d e pronto. É o caso do verbo to close. Então, I close, you close, he closes no presente, I will close, you will close, we will close no futuro, e no passado fica I closed, you closed, closed. Tem verbo closed, você falar closed, você pode basicamente eliminar esse som de e antes do d, né? Closed. Veja que ele fica bem enxuto, vamos dizer assim. Então, essa é a forma regular do passado em inglês. Qual que é o problema? O problema é que se eu for explicar realmente o que é regular e o que é irregular, gente, não existe verbo irregular em nenhum idioma. O que existem, aí sim, são conjugações irregulares, ou seja, o verbo ele é um verbo,
mas ele pode ser irregular no presente, pode ser irregular no passado, pode ser irregular no futuro e assim por diante. O que acontece na realidade é isso. A gente acaba chamando só de irregular o verbo inteiro por uma questão de praticidade, mas a verdade é que a conjugação é irregular, né? Então existem verbos, ainda que sejam muito mais raros, existem verbos que são já irregulares já no presente em inglês. Tá? Nós vamos ver exemplos disso também. Né? Só que 99%, 99,9% talvez, por cento dos verbos, eles são regulares no presente. Então a gente não se preocupa muito com isso. Quando a gente vai para o passado, aí não, aí a gente tem muito mais verbos que são irregulares. Como é que eu vou saber? Na verdade, não tenho muitas maneiras. A única maneira da gente descobrir com certeza é estudando. Aí você pega lá, o verbo to close, deixa eu ver, putz, esse é regular. Ver o verbo to turn, regular, beleza. Agora tem uma tendência muito engraçada, que é, quanto mais comum um verbo, maior a tendência dele ser irregular. Por quê? Porque quanto mais comum ele é, lembrem sempre que a regra, gente, a gramática, ela é sempre vinda depois que as pessoas já estão falando o idioma. Né? Você tem lá um país onde as pessoas se comunicam e aí alguém chega e fala assim, vamos estabelecer uma regra, vamos estabelecer a gramática. Mas já, as pessoas já estão falando, então a gente coloca lá um padrão para aquela região, né? E aí a partir desse padrão nós temos as regras. O que acontece aqui? Muitas vezes quando esse padrão é feito, os verbos mais comuns, eles são mais resistentes, porque as pessoas já falam esses verbos de uma maneira diferenciada. Então você pode pegar, por exemplo, o verbo ser ou estar, você pode ver que ele é sempre bastante irregular nos idiomas. Seja em português, seja em espanhol, seja em inglês. Por quê? Porque o verbo ser é o mais comum e o estar também é um dos mais comuns, sem dúvidas. Então, eles são bem irregulares. Então, tem uma tendência, claro, de novo, não é uma regra, mas tem uma tendência que verbos mais comuns tendem a ser irregulares. Quando você vai pegar os 100 verbos mais usados, provavelmente grande parte vai ser irregular, talvez 40%. Agora, quando você pega 200, 300, 400, 500 verbos, você vai ver que quanto mais distante está esse verbo, mais frequentemente você vai ver que ele é regular, tá? Porque quando você pega um verbo que é meio desconhecido, você não fica pensando muito na conjugação, tipo, como é que eu falo ele? Simplesmente ele resiste menos à regra, então é mais fácil dele ser colocado naquela caixinha, tá bom? Então, só retomando, gente, futuro simples, a gente simplesmente coloca o will e coloca o verbo sem to, sem s, sem nada. Então, I will speak, I will close, he will speak, he will close. No passado regular, nós acrescentamos ed, ou quando o verbo já tem o e, nós acrescentamos apenas o d, ok? Essa é a ideia. Nos próximos vídeos nós vamos falar um pouquinho mais sobre alguns verbos irregulares e explicá-los com mais detalhes. Lembrando que quando ele é irregular, não tem muito o que fazer, a gente só tem que conhecer, estudar. Então a gente libera aí o material para você também no nosso aplicativo. Pode aproveitar e fazer esse exercício por lá, ok? Fico por aqui, muito obrigado e até a próxima.